Graça e paz a todos, Deus seja abençoando muito sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui num novo local, na igreja, é claro, mas nós queremos desejar a você que Deus esteja abençoando muito sua vida. Nós estamos mais um momento de oração, nós desejamos orar, nós desejamos buscar a presença de Deus. Gostaria que você nos desse um retorno aí do som, está ok? Para que esteja chegando bem aí até a sua casa. Ontem não estava muito bom, começou praticamente sem nenhum som, mas eu creio que agora há de estar melhor. Beleza, a gente agradece muito. Vamos seguir orando, vamos seguir caminhando ao Senhor, buscando a Deus Todo-Poderoso. Que você possa fechar os olhos nesse momento, orarmos comigo, para aquilo que você está fazendo. Vamos juntos clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso em mais esse encontro, em mais esse momento, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado, Senhor, por estas vidas, ó Pai, que estão neste momento, ó Deus, parando aquilo que estão fazendo para estar conosco, não nos assistindo, mas participando deste momento de oração, ó Deus, deste momento de culto, de louvor ao Senhor, ó Deus, onde nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, para louvar ao Senhor, para clamar a Ti, ó Deus, para buscar a direção do Senhor para o nosso lar, ó Deus, para o nosso trabalho, Deus, para a nossa sociedade, para o nosso estado, para o nosso país, ó Deus, para que o Senhor, na Tua graça e na Tua misericórdia, esteja nos livrando desta pandemia, Pai, que tantos estragos, ó Deus, tem causado a vida das pessoas e ceifado vidas, ó Pai, e deixado tantas outras milhares hospitalizados, ó Pai. Mas nós cremos sim no poder do Senhor, ó Pai, conforme veremos nessa noite, para que a graça do Senhor esteja agindo, Senhor, na vida de cada um, protegendo, guardando e livrando de todo mal. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 10. Nós temos neste capítulo, e já fica aí tarefa de casa, eu sei que as mães já não estão mais, algumas, aguentando as tarefas de casa, mas olha só, mais uma tarefinha para todos nós, ler o Evangelho de João no capítulo 10, e o título é Jesus, o Bom Pastor, dos versos 1 até o versículo de número 11. Gostaria que você lesse conosco esse texto, João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Meus amados irmãos, se nós temos a oportunidade de estarmos lendo a palavra do Senhor, se nós temos a oportunidade de estarmos acompanhando um momento de oração como esse, é porque Cristo Jesus nos deu a oportunidade, a vida, porque Ele nos deu a sua própria vida para que nós pudéssemos estar aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor.
é sobre este fundamento que nós precisamos caminhar. E eu gostaria de falar com vocês nessa noite o quanto que esse fundamento ele é importante. Sem esse fundamento, o nosso psicológico, o nosso emocional, ele derrete, ele é destruído. Nós precisamos de um fundamento. Nós precisamos de fato crer, acreditar e confiar no sustento de um Deus que é poderoso, aquele que criou o universo, que fez todas as coisas. Ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e ele trouxe aquilo que é mais importante para nós, que é o seu Filho amado Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de viver verdadeiramente com Deus. Então essa fé em nós, ela precisa ser renovada dia após dia. Nós não sabemos quanto tempo vai durar uma quarentena, nós não sabemos quanto tempo vai durar a força desta epidemia, mas nós sabemos que Deus é poderoso para sustentar a minha vida e a sua vida, da nossa família. Então que nós possamos clamar ao Senhor, para que outros que não têm essa mesma fé, que não têm essa mesma confiança, também possam conhecer. E eu gostaria que você então compartilhasse esta mensagem, compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, para que eles também pudessem meditar na palavra e pudessem ter a sua fé fortalecida em nome de Jesus. Mais do que nunca, nós precisamos de uma Bíblia aberta, de pessoas sentadas à mesa para lerem a Escritura, para que a Escritura seja o fundamento da nossa fé, para que seja a base, a sustentação, para que Deus, através da Escritura Sagrada, venha nos sustentar. Ontem nós oramos por diversos pedidos, e alguns já estão colocando aqui também os seus pedidos de oração. Que Deus continue ouvindo os nossos pedidos de oração. Aqui eu vejo o comentário não de todos, mas de alguns, mas depois eu vejo de todos, respondo a todos, oro por cada um deles e peço a você, coloque também o seu pedido para que nós estejamos orando, em nome de Jesus. Qualquer coisa, você também pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 98531-1444, nós estaremos orando especificamente com você, pela sua vida, pela sua situação em especial. Deus sabe de cada uma das nossas necessidades, de cada uma das nossas situações, mas nós temos um Deus que é poderoso, aleluia, glória a Deus por isso. Jesus é poderoso para nos abençoar. E ao lermos o texto, nós estaremos meditando nessa noite no livro de 2 a 1 Reis. Deixe-me achar aqui a minha anotação. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis capítulo 17. Nós estaremos orando, pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando na meditação da palavra. Depois nós estaremos orando pelos pedidos que são colocados aqui, pela situação atual do nosso país. Sabemos que Itália enfrenta muitos problemas, Espanha, Estados Unidos. O Brasil está lutando com toda a sociedade civil, a sociedade política, a classe política lutando para que nós possamos ter o mínimo de desgaste possível ao longo desses meses. Então nós precisamos nos adaptar a este momento tão difícil, buscarmos força naquele que é realmente o fundamento da nossa fé, e para isso nós estamos aqui todos os dias às 19h30, enquanto durar essa situação de quarentena, enquanto nós tivermos sinal, se Deus quiser nunca vai acabar este sinal, mas nós estaremos sempre tendo essa oportunidade de poder estar conversando, e à medida que você vai compartilhando, outras pessoas também vão chegando, e juntos nós vamos fortalecendo esta corrente, esta união, e todos nós juntos aqui, eu aqui, você aí, nós juntos estaremos clamando ao Senhor neste horário, buscando a face do nosso Deus, buscando a orientação do nosso Deus para uma situação que ninguém tem uma resposta pronta,
Muitos estão especulando, falando, cada um trazendo a sua opinião. Nós precisamos avaliar todas as possibilidades e pedir ao Senhor: Deus, nos orienta. Deus, nos dá a direção correta, de qual decisão nós devemos tomar, como nós devemos agir. Mas principalmente, irmãos, confiar que o medicamento que o Ministério da Saúde já autorizou a estar sendo utilizado nos leitos de UTI, realmente possam fazer a grande diferença, seja a cura enviada por Deus. Nós estamos aí a poucos dias de termos já uma previsão de como vai ser isso. Deus há de usar estes instrumentos e outros instrumentos também que podem surgir para preservar vidas, para que nenhum se perca, sem que conheça a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleluia! Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor. Então, antes de lermos 1 Reis, capítulo 17, uma história que muitos conhecem, nós queremos meditar um pouquinho nessa história. Eu gostaria que você mais uma vez fechasse seus olhos, pedisse a Deus que te abençoasse, para que você pudesse compreender, e que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nós colocamos a nossa vida na Tua presença, Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, que esteja nos abençoando a ministração da Tua palavra, para que cada um daqueles que ouvirem essa mensagem possa ter o coração fortalecido diante de um Deus que sabe das nossas limitações e diante de um Deus maravilhoso que nos dá o fundamento para a nossa fé, para que nós sejamos a cada dia fortalecidos pelo Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por este momento. Eu sei que o Senhor, ó Deus, está curando, libertando, trazendo a Deus trazendo a Deus a paz para os corações que estão aflitos. E por isso, em nome de Jesus, ó Deus, nos abençoe para que esta mensagem realmente seja impactante aos nossos corações e que cada vez mais nós possamos alcançar outras pessoas, levando a Tua palavra, Senhor, para que esta cidade, ó Deus, na qual nós moramos, nós residimos, seja alvo do Teu amor, e não só a nossa cidade, mas o nosso estado também, o nosso país seja abundantemente abençoado pelo Senhor, ó Deus. Eu sei que de nós mesmos nós não temos nenhum mérito, mas o grande mérito é Cristo Jesus, aquele que subiu naquela cruz para nos dar a salvação. Portanto, a Deus, que nenhum se vá, sem que antes esteja firmado na rocha que é Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aí alguns pedidos de oração chegando, estaremos orando para que Deus esteja abençoando essas vidas. Em nome de Jesus, você também pode compartilhar aí, para que juntos nós possamos estar orando. Então, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, ele diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Meus queridos, a mensagem, o tema de nossa meditação nessa noite são ruas desertas. Ruas desertas. Para aqueles que já saíram, para aqueles que já andaram, seja no mercado, seja na farmácia, ou aqueles que trabalham na segurança nos hospitais, você vê a diferença das ruas. A avenida principal, antes lotada, cheia de carros, movimento, agora os comércios fechados, portas fechadas, um deserto muito grande. As ruas estão vazias. E quando as ruas ficam vazias, o nosso coração também tende a ficar vazio, no sentido de apreensivo.
angustiado, e ficamos inquietados com esta situação. Por que coisas assim estão acontecendo? As ruas estão desertas, o sofrimento está aí diante de nós, não sabemos mais por quanto tempo teremos esta quarentena, alguns chamam de confinamento, não sei se no bom sentido, no mau sentido, mas o fato é que há um distanciamento social para que não haja propagação da enfermidade. Eu não sei como é a realidade, aonde você está, onde você mora, mas eu sei que Deus, Ele precisa ser o fundamento da nossa fé. O fundamento da nossa fé. Quando vamos analisar a história de Elias, vamos perceber claramente que Elias tinha este fundamento, que era o Senhor desde o início, ao passo que nem todos, como esta viúva, da qual ele foi, da onde ele foi parar, não tinha esse fundamento. Primeiramente, o profeta, ele ora para que não chovesse sobre a terra. E de fato a chuva cessou, uma seca começou a ser instalada naquele momento, e ele ouve a voz de Deus dizendo, olha, vai para um local deserto. Aqui, a torrente de Querite, fronteira ao Jordão, já na divisa ali de Israel com outros países. A mensagem dizia que lá ele beberia daquela torrente, e Deus o alimentaria com corvos. Deus o alimentaria com corvos. Eu não sei qual seria a sua experiência no lugar do profeta, mas seria inquietante para cada um de nós sermos alimentados por corvos, enquanto a corrente estava dando água, estava trazendo água. Enquanto havia ainda um pequeno reservatório, aquela água estava trazendo subsistência àquele profeta, mas a torrente secou-se. E naquele momento que a torrente seca-se, talvez o coração de Elias pudesse ser afligido pela desconfiança, pela temeridade, pela incerteza, pela ansiedade, mas aquele homem aguarda a voz de Deus, ele aguarda a direção de Deus, mas eu creio que ele aguardava de joelhos, sempre orando, sempre buscando a direção do Senhor para aquela situação, naquele momento da qual eles estavam vivendo. Sim, buscando uma direção do Senhor na qual ele estava vivendo naquele momento. Verso 8, então, é claro em dizer que então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Deus orienta o seu profeta mais uma vez. Mas a expectativa daquele homem é que pudesse talvez voltar para a sua casa, para o seu lar, para o seu país, retornar então numa situação muito melhor, já passado o susto, já passado aquela dificuldade onde ele teve que comer pouco, beber pouco, daquilo que tinha para sobreviver. Mas a palavra de Deus é: vá para uma terra distante, vá para uma terra ainda mais distante, vai a Sarepta, em um outro país chamado Sidom, e eu ordenei que uma mulher te dê comida. Esta mulher era uma viúva, e naquela época, uma mulher sendo viúva, com um filho, era uma situação de tragédia de fato. Como ela iria sustentar? Qual seria a sua comida? Qual seria o seu trabalho? Como assim aquele homem, talvez forte, com condição de trabalhar, teria que ser sustentado por uma viúva? Uma situação talvez humilhante para o profeta, mas ele ouve a voz do profeta, ele ouve a voz de Deus, o profeta ouve a voz de Deus e vai então para aquela cidade, e ali ele encontra aquela mulher, numa situação, meus queridos, terrível, porque quando ele chega e diz, olha, eu peço a você um pouco de água, e o que ela diz, no verso 12, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. Vês? Uma situação desesperadora. Como assim?
ele vai ser sustentado por essa mulher. E ela então diz: vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Veja qual era o fundamento que aquela mulher tinha: a morte. Para ela o desespero era iminente, a situação de morte era iminente. Ela disse para o profeta: nós iremos morrer, porque nós só temos absolutamente isso para comer. Mas, meus queridos, algo fantástico acontece aqui que talvez nós não estamos percebendo em meio a toda essa pandemia. Quando as pessoas estão passando por dificuldade, Deus levanta pessoas para ajudar. Talvez você diga: pastor, mas quem é que vai me ajudar? Eu não sei quem é que vai te ajudar, mas eu sei quem você pode ajudar. Sim, não há ninguém que esteja numa situação tão difícil que não possa ajudar outro numa situação ainda mais difícil. E Elias tinha consciência disso, que ele era um representante de Deus, um profeta de Deus, e que ele deveria ajudar aquilo que estava à sua condição, diante de si naquele momento. E é por isso que ele declara para aquela mulher, dizendo: olha, não temas. Tire o medo do teu coração, afaste a ansiedade. Por que essa perspectiva tão terrível da vida? Não temas, mulher. Veja o que eu te digo, vai e faz o que você disse. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno, traz-me aqui, e depois você fará para ti. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus hoje usa de diversos meios para cumprir a sua palavra. Vai faltar comida? Não. O Senhor vai fazer prosperar a comida. Nós vemos aí o agro já dando sinais de preocupação. Muitos ficam apreensivos. E agora? E agora? E agora? Eu te digo, continue confiando em Deus. Deus vai prover o sustento para cada um de nós. Estamos falando de fome, de desemprego, estamos sim falando, mas e agora? Continue confiando em Deus. Deus vai prover. Deus não é o Deus da providência? Nós não confiamos num Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra? Sim, é agora mais do que nunca o momento pelo qual nós acreditamos que o sistema não entrará em colapso, que o sistema não entrará numa falência múltipla, mas ele será sustentável. Não digo tão bom quanto antes, mas ele será de forma sustentável a ponto de que não falte o alimento na mesa do trabalhador. Por que isso, pastor? Porque nós confiamos no Deus de toda providência, daquele Deus que nos ama, que cuida de nós, em cada uma das nossas necessidades. Então, mais do que nunca, nós precisamos crer verdadeiramente no sustento de Deus. Veja, o fundamento da mulher era a morte, o desespero, a ansiedade, a inquietação, mas o fundamento do profeta era Deus, o Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos crer justamente nesta providência de Deus, termos o Deus Todo-Poderoso como nosso fundamento, e entender que em meio a toda essa dificuldade, Deus está agindo para transformar a história, para mudar a história, para fazer coisas que talvez nunca antes aconteceu na tua vida, porque eu não sei até que ponto você tem vivido, como você tem vivido, mas talvez você estava vivendo a vida simplesmente monótona, vazia, sem sentido. Mas agora chegou a hora de você ter um sentido na vida, ter uma perspectiva de viver para algo muito maior, para algo muito mais grandioso, de viver para amar e para servir verdadeiramente a Deus e ao próximo, cuidar deles e zelar da vida deles. Deus está fazendo isso na tua vida, como fez na vida de Elias lá no passado, e veja o que Deus fez na história. Sabe, quando aconteceu a primeira ressurreição de um morto,
na história da humanidade? Exatamente aqui com Elias. Algo que nunca tinha acontecido antes. E é o primeiro que, no relato bíblico, ele é ressuscitado, justamente porque Deus agiu em meio à tribulação que eles estavam vivendo naquele momento. Porque acontece que aquele filho daquela mulher, ele tem uma forte dor de cabeça, ele passa mal e ele vem a óbito. E a mulher desesperada vai até o profeta e diz: mas o Senhor aqui na minha presença só veio trazer ou relembrar a minha iniquidade. Mais uma vez o coração daquela mulher estava tumultuado. Versículo 18, ela diz: viestes a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. O desespero dela foi tão grande que ela jogou na conta do profeta a situação do seu problema. Isso acontece, é normal quando nós estamos angustiados, nós costumamos geralmente colocar na conta de alguém, na conta do governador, na conta do presidente, na conta do prefeito, do senador, do fulano de tal. Sempre jogamos na conta de alguém. Mas naquele momento, o profeta não teve dúvida. Ele precisava clamar a Deus. Mas o quê? Para que Deus ressuscitasse? Como assim? Ninguém nunca havia ressuscitado até então. Mas o profeta coloca aquele menino na cama, clama ao Senhor, porque o fundamento do profeta é o Senhor. Mesmo que as coisas estão ruindo, acabando, ele busca em Deus a direção, e então ele diz: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E em seguida ele diz: e estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Talvez não tinha nenhuma palavra para usar naquele momento. Como assim alguém ressuscitar? Faça com que a alma volte e entre neste menino. E o que acontece? O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu a primeira ressurreição da história da humanidade. Ali estava um homem que creu, acreditou no poder de Deus, e ele levou o menino até a sua mãe. Então a mãe disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus está agindo para que a palavra dele possa chegar ao seu coração, para que ele possa dizer claramente para você: a minha palavra é verdade, não é simplesmente histórias inventadas pelos homens ou escritas aleatoriamente, mas é a mensagem minha para cada um de vocês. Olhem para mim, me tenham como fundamento da vida de vocês, aprendam a confiar em mim, aprendam a orar, aprendam a ler a minha palavra, aprendam a me servir verdadeiramente. Não deixe que o pecado venha destruir a vida de vocês. Busquem socorro naquele que pode realmente te socorrer, que sou eu. Deus está nos dizendo: busque-o, ame-o. Isaías já dizia: buscai enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o que Jesus fez? Jesus pagou alto preço para que eu e você não caíssemos no mar da morte, da desilusão, da tristeza, mas pudéssemos ter a esperança e olhar para aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, aquele que deve ser o fundamento da nossa fé. Então hoje é mais um dia para nós confiarmos, pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso. Deus mudou a história daquela mulher, daquele menino, daquele profeta, está mudando a minha história, está mudando a sua história, para que juntos nós possamos mudar a história do nosso país. Começa individualmente com cada um de nós. Dobre os seus joelhos nesse momento. Esse é o momento da oração, momento que você para, momento que você fecha os olhos, momento que você reflete sobre aquilo que está acontecendo, sobre os pedidos que nós temos, várias pessoas
Rosimeire pedindo oração pela sua família, também a Nara pelos seus filhos que estão ali na Europa, a Dalgisa também está orando pela saúde do sogro, o seu João Cabral, né, que estão aí pelos pais dela ali na Vila Mércia, aqui pertinho, e tantos outros pedidos que nós falamos ontem aqui, para que Deus esteja libertando e curando. Hoje mais boas notícias nós temos do pastor Adalberto. Ele já está andando na UTI, já está levantando, graças ao Senhor, ele está muito melhor do que alguns dias atrás, com um quadro forte de pneumonia, após uma cirurgia complicada de 4 pontes de safenas. Deus tenha misericórdia da vida dele, continue sustentando sua vida, e bem assim todos aqueles que estão hospitalizados, seja pelo coronavírus ou seja por outras enfermidades. O povo sofre por várias enfermidades, e é momento de nós orarmos e clamarmos pela vida de cada um deles, pelos irmãos que estão aflitos com o desemprego, preocupados se terão emprego, aqueles que têm as suas empresas, preocupados se conseguirão manter essas empresas. Nós vemos uma grande mobilização mundial para ajudar, para fortalecer, e tudo isso, meus queridos, é sim a providência de Deus vinda sobre as nossas vidas, e nós precisamos buscar verdadeiramente a Deus. Vamos juntos nesta sala, nesta igreja virtual que nós estamos aqui, eu fechando os meus olhos aqui, você fechando os seus olhos aí, e junto nós concordando nesta oração, colocando esses pedidos na presença do Senhor, e pedindo a Deus a cura, pedindo a Deus que varra do nosso planeta esta enfermidade, e que depois nós possamos aprender as lições que Deus nos deu, para nos preparar coisas assim, que acontecem, sim acontecem, infelizmente, mas Deus está nos dando todos os indicativos para que nós possamos estar cada vez mais bem preparados para essas situações, em nome de Jesus. Vamos ampliar essa sala, compartilhe aí com seus amigos, para que mais pessoas possam estar juntos, orando e buscando ao Senhor. Amanhã, às 19h30, novamente nós estejamos aqui, buscando ao Senhor, clamando a Deus juntos. Coloque isso como um compromisso. Você tem na internet muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, então valorize aquilo que é bom. Ouça hinos de louvor, de adoração a Deus. Tem muitos canais que só contam notícias ruins, a notícia é sempre ruim, é sempre a mesma. Veja coisas boas, ore ao Senhor, diga: Deus, tem misericórdia, ore ao Senhor, alimente a tua alma daquilo que é bom, que é agradável, nesse instante, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nesse instante, ó Deus, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas, nós que estamos reunidos nesta igreja virtual, mas poderosa, Pai, porque temos dezenas de pessoas nesse momento, ó Deus, dobrando os seus joelhos, fechando os seus olhos e orando ao Senhor, ó Deus, pedindo a Ti a misericórdia, Pai, para que coisas grandes e maravilhosas possam acontecer no nosso meio, a partir do momento que nós oramos e clamamos ao Senhor, porque nós já temos, ó Deus, as declarações de Jesus Cristo na Tua palavra, ó Deus, que no mundo passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque se Cristo Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Se Cristo Jesus venceu as dificuldades, as lutas, nós também podemos vencer. Pai, no nome de Jesus, derrama, Senhor, da Tua paz sobre aqueles que estão aflitos, ó Deus, para que eles tenham como fundamento da sua fé ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus, e que não seja como aquela viúva, Pai, que estava angustiada, aflita, Deus, desejando para si a própria morte, já sem nenhuma perspectiva. Deus, alimenta, Senhor, a nossa fé, Pai. Todas as vezes, ó Pai, que nós abrirmos a Tua palavra, o Senhor esteja nos falando conosco, ó Pai, nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos seguir, para a honra e para a glória do Senhor.
Deus, tem misericórdia, Senhor, nós te pedimos, ó Pai. Só o Senhor, ó Deus, que pode nos ajudar, só o Senhor que pode nos fortalecer, ó Pai. Por isso, em nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, Pai. Nós pedimos a Ti, porque Tu és um Deus santo, justo e bom. Continue cuidando de nós, ó Pai, em cada uma das nossas necessidades. Apresentamos todos os pedidos que fizemos ontem, ó Deus. Aqueles foram colocados nos comentários aqui hoje, ó Deus, pela vida dos filhos da Nara, da Adalgisa, Senhor, pela vida, Deus, da Rosimeiro, ó Pai, do seu João Geraldo, ó Pai, e tantos outros que pediram também, mas que não consegui lê-los nesse momento, ó Pai, mas certamente depois nós estaremos orando, que o Senhor esteja abençoando essas vidas, e muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Adalberto, ó Pai, que mesmo diante de uma situação, uma cirurgia tão complicada como aquela, o Senhor, ó Pai, prosperou a vida dele, agora ele já está bem melhor. Em nome do Senhor nós te louvamos e te agradecemos. Pai, abençoa, Deus, as igrejas da nossa cidade, Pai. Abençoe, Senhor, cada pastor, ó Deus, cada presbítero, ó Deus, cada diácono, cada líder, cada, Deus, presidente, ó Pai, das sociedades, ó Pai, para que no nome do Senhor Jesus, a bênção do Senhor seja sobre todas as igrejas da nossa cidade, e que o Senhor esteja derramando um grande avivamento, como nós estivemos, ó Pai, as igrejas aqui reunidas, antes daquele período do carnaval, nós estivemos orando, pedindo ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra. Deus, aviva, Senhor, e o Senhor já estava preparando os nossos corações para esses momentos difíceis, ó Pai, onde a igreja será avivada, Pai, onde haverá fé nos corações das pessoas, e não será, ó Deus, esta enfermidade que venha nos afastar do Senhor, pelo contrário, ela fará com que as pessoas se despertem para buscar ao Senhor, não só nos momentos de luta, de dificuldade, mas também nos momentos bons de prosperidade que o Senhor haverá de enviar para o nosso país. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, que sala grande e maravilhosa, que igreja grande e maravilhosa virtual. Curta, compartilhe, para que mais pessoas estejam juntos, orando e buscando ao Senhor, no nome de Jesus. Nosso muito obrigado, lembre-se, amanhã estaremos juntos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, sou o pastor Herbert Oliveira, para aqueles que não nos conhecem, graças a Deus a gente está tendo público de outras igrejas, de outras cidades, até de outros países, como o Nico, lá da Romênia, que tem nos acompanhado também. Que Deus esteja abençoando sua vida. Estamos aqui para somar com você, com a sua fé, para que a sua igreja seja avivada, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, um ótimo dia.